Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como foram de semana? Tranquilo. Tranquilo, né? Não tem muita novidade. Ok. Confirmando, vocês devem ter recebido a minha tela aí. Chegou? Telinha? Ela está piscando bastante. Está piscando bastante. Vamos ver por que ela está piscando bastante. Agora parou. É carência afetiva. Vamos lá. Então, nosso amigo NC, o nosso novo cristão, novo convertido, tem se empenhado, acredite se quiser, ele está até meio melancólico, porque nós estamos na penúltima aula, assim, então disse que vai sentir saudade, mas eu falei que não, que ele vai ter o contato com vocês aí para frente, para ele não se sentir melancólico, né? E aí ele disse que tomou algumas atitudes essa semana e se arrependeu. E aí me trouxe algumas perguntas sobre arrependimento. Ele nunca tinha pensado para parar em arrependimento depois que ele se converteu. Aí o NC chegou e falou, mano, como faz com essa parada aí de arrepender? Entendeu? Aí eu falei, não, calma, todo mundo se arrepende. É isso mesmo, mano. Aí, eu quero saber o seguinte, ó, essa parada de arrependimento, Deus se arrepende? Aí eu falei, cara, excelente pergunta, aquela turma vai responder para vocês, entendeu? Eles vão estar junto com você, NC, fica tranquilo. Aí falou, não tô tranquilo não, mano. Aí, essa parada de Bíblia é difícil, valeu? Aí tenho estudado lá com vocês. Aí, veja só, ele começou a abrir as escrituras e me leu Gênesis 6,6, que diz, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Aí eu falei, não, cara, mas não é isso que quer dizer. Como que não quer dizer? Você falou no curso inteiro que a Bíblia não erra, a inerrância da Bíblia, se a gente ia estudando isso, e como é que Deus se arrepende? Então se arrepende. Pô, se ele se arrepende, como é que eu confio? Eu falei, calma não, cara. Olha aqui, encontrei outro texto. Vamos lá, então se arrependeu o Senhor de novo do mal que disser havia de fazer ao povo. Puxa vida, então ele quis entrar naquela parte do mal. Eu falei, calma, cara, vai devagar. Ele veio com o papo que Deus é amor, e aí Deus vai fazer o mal. Eu falei, vai devagar, inicie, mas ele mostrou de novo que Deus se arrependeu. Não se cansou e foi para Números. E está lá, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ué, se ele não se arrepende, está dizendo que não é igual ao homem que se arrepende. E aí, por último, trouxe Malaquias, que diz lá, porque eu sou o Senhor e não mudo. Se o senhor não muda, como é que se ele arrepende? Né? Quando a gente se arrepende, dá uma ideia da gente mudar de atitude. Aí está dizendo que eu não mudo. E depois, para encerrar, ele trouxe um texto do Novo Testamento, que você vê que ele está estudando, ele está se aplicando. Está lá, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, durante a semana, a Inici vai procurar vocês, ele vai estar aí com dificuldade, etc. Tenho certeza que vocês vão conseguir me ajudar a responder esse tipo de pergunta para ele, até porque a gente tem estudado que vocês confirmaram comigo mais de uma vez que a Bíblia é inerrante, não tem erro, não tem variação, que Deus preservou as Escrituras. Então, a gente precisa ajudar o Inici. Beleza? Posso seguir em frente? Vocês cuidam da Inici para mim essa semana? Posso deixar com vocês? Então tá bom. Olha lá, o Paulão já disse que sim. Agora que eu vi que a esposa está do lado, entendeu? Agora eu entendi porque ele está tão confiante. Olha lá, fazendo tchauzinho. Mas nós vemos aqui hoje, talvez para um dos assuntos que vocês mais perguntaram ou queriam saber, que é sobre isso mesmo, sobre o cânon. Aí, sobre o cânon. Vamos lá, que perguntas vocês teriam sobre o cânon? Se vocês tivessem alguma pergunta, vocês não são o NC, evidente, né? É só o NC que tem perguntas, etc. Mas que dúvidas vocês teriam sobre o cânon? Nenhuma? Podemos encerrar a aula, matéria dada, podemos... Diga quais os critérios que eles usam para selecionar
os livros que pertencem ou não, como eles dizem que aqueles livros são inspirados e os outros não. Boa. O que mais? E quem também são esses que dizem e que colocam critérios, né? Acho que isso também. A quem você quer dizer, Betânia? Quem são as pessoas? Quem Isso. fizeram? Boa, entendi. O que mais? Tranquilo? Só isso? Então eu vou ter que trazer o Inici, porque o Inici está cheio de perguntas. Olha lá, Betânia. A garantia também, né, de que aqueles livros determinados são, outros não. A gente tem alguma noção, né? Mas como se chegou a isso? Boa. Então, sim, as perguntas que vocês levantaram são as mais comuns. Eu vou provocar vocês com algumas, talvez, mais legais, e a gente vai ter contato com alguns livros aqui, que talvez vocês nunca leram, e com todo o respeito a que se deve, tem passagens até engraçadas, assim, coisa para a gente rir, né? Tem situações bem cômicas até. Mas as perguntas básicas são, né? Quais livros foram inspirados? Esse que é na verdade, a função da gente fazer o cano. A gente tem que entender quais são livros foram inspirados e que possuem autoridade. Então, a gente já estudou inspiração, já entendeu a autoridade dos livros e já entendeu que a inspiração foi o recurso que Deus deu ao homem, usando o homem, a registrar a revelação. Até aí nós estamos juntos, certo? Depois disso, uma pergunta que pouca gente faz, e que vocês também não fizeram, é o seguinte: muita gente questiona o que está lá, né? Mas pouca gente faz essa pergunta, se existem alguns livros que ainda vão ser descobertos. Talvez já tenha passado isso pela cabeça de vocês. E se aparecer alguma coisa aí que ninguém viu, achar numa caverna, sei lá, acharem a casa de Paulo, está na gaveta do criado mudo dele lá mais uma carta que não deu tempo de ele mandar, né? Como é que a gente trata isso? E outra também não típica é esta pergunta, que vocês também não fizeram, mas o NC faz. Há livros que devem ser retirados, porque a gente sempre pensa em e será que tem algum que está, hoje, dentre os 66 que a gente tem, que deveriam ser retirados? Já pensaram nisso? Né? Então, para provocar vocês, por exemplo, Lutero, não sei se vocês sabem disso, algo curioso, Lutero tinha grandes restrições ao livro de Tiago. Não sei se vocês já tiveram contato com essa informação. Na época da Reforma, Lutero apontava assim, uma série de problemas com o livro de Tiago. Ele chegou a dizer que era uma carta de palha, era a expressão que ele deixou relatado, que Tiago era uma carta de palha. Aí depois passou-se um tempo, encurtando a história, ele fez uma nova revisão e aí ele se entendeu com o livro de Tiago, mas se você for olhar os argumentos dele quando ele refutava o livro de Tiago, é bem legal, é bem interessante da gente estudar. Outra pergunta os livros do Antigo Testamento, por exemplo, são os mesmos que os judeus ou que o Senhor Jesus teve acesso? Isso para mim é algo muito legal, porque na época do Senhor Jesus, no Antigo Testamento, os judeus tinham as escrituras, né? Eles não chamavam de Bíblia, vocês lembram disso, eles chamavam de escritura, dos escritos, e eles tinham acesso a alguns livros, mas que livros eram esses? Quando o Senhor Jesus foi estudar, quando o Senhor Jesus ia à sinagoga, lembrando que o próprio Senhor Jesus não tinha uma cópia das escrituras, ele tinha que ir na sinagoga para estudar, o que ele tinha acesso, não é? Que livros ele tinha acesso? Quanto ao Novo Testamento, o conteúdo que a gente tem hoje é o mesmo que os pais da igreja tiveram? Quando a gente usa esse termo pais da igreja, a gente está falando, vamos pensar assim, na próxima geração depois dos apóstolos, tá bom? Para dar uma simplificada. Se não são os contemporâneos, a próxima geração dos apóstolos, quer dizer, a igreja primitiva, você já deve ter ouvido essa expressão. O que eles tinham em mãos do Novo Testamento é o mesmo que a gente tem? É uma pergunta interessante. Outra, livros que não estão inclusos entre os 66, podem ser livros estudados? Tem pessoas que eu entendo que tem uma coisa assim como se eles fossem amaldiçoados, não já se viu, não toca, não leia, não pegue uma Bíblia católica, por exemplo, na mão, uma ortodoxa, então, como a gente vai ver, tá louco, nem passe perto, né?
sai aí nas revistas pseudocientíficas dizendo que tem um novo evangelho de Judas, por exemplo, não leia, não perca tempo com isso, onde já se viu, né? Então é algo também que as pessoas de dentro aqui da igreja perguntam, e o NC fica louco para saber isso, né? Porque ele não consegue entender como é que isso funciona. Ainda são 66 livros que nós temos organizados de uma maneira proposital, política ou religiosa para atender interesses humanos? Ou de alguma igreja? Já pensaram nisso? Ué, quem compilou, quem juntou isso, pode que ele tenha um objetivo, e esse objetivo, para ser alcançado, ele manipulou esses livros. Como a gente usaria hoje, ele deletou, apagou, excluiu livros, para que a gente ficasse só com as versões ou com os livros que a gente interessa. Então, os demais descarta, isso aqui não me interessa, isso aqui vai contra. Então, por exemplo, falar que o Senhor Jesus nunca foi casado, ora, o livro que fala que o Senhor Jesus foi casado, o que a gente faz? Joga fora, some com ele. Assim, não tem nenhum testemunho que o Senhor Jesus foi casado, por exemplo, que o Senhor Jesus teve filhos, para entrar nos assuntos polêmicos. Então, a gente simplesmente cancela esses livros. Então, são ataques que a nossa Bíblia recebe. E aí, então, indo direto ao ponto, né? Eu faço a pergunta para vocês novamente. O que é o cânon? Isso, tudo isso que vocês falaram, mas não é o silêncio, entendeu? Então, antes da gente falar o que é o cânon, eu vou fazer, do tempo que a gente tem hoje de aula, eu tentei dar uma enxugada e de lembrar vocês o seguinte, olha, tem 3 diferentes entendimentos sobre o cânon, básicos, tá bom? Os básicos, os mais conhecidos. A gente tem dos católicos romanos, né? Vocês lembram por que a gente é importante falar romano, porque a palavra católico quer dizer universal, né? Nós somos universais, né? Não a igreja universal, mas nós somos universais, e o romano. Então, para definir que a igreja católica é universal, romana. Os ortodoxos, se vocês nunca tiveram contato com os ortodoxos, é bem legal, né? Eu acho que eu comentei com vocês que eu desenvolvi um relacionamento aí, um bom relacionamento, quase uma amizade com um padre do Egito, né? Um padre copta. É bem interessante entender a visão dele e o quanto ele prega o Senhor Jesus, o quanto ele aceita o Senhor Jesus como Salvador. Foi uma experiência marcante na minha vida ver um homem na rua. Um dia eu posso contar isso com calma para vocês, trajado diferente, etc. E aí eu já tem um pré-conceito. E aí, a hora que você começa a conviver com esse homem, ele prega o evangelho e leva as pessoas a Cristo fantasticamente, mas ele é ortodoxo, né? Nós vamos ver características, inclusive, do que ele entende como Bíblia. E nós, vamos pensar nós como evangélicos, tomar cuidado com essa palavra evangélico, porque hoje existem até seitas, né, que se dizem evangélicos, então eu coloquei ali reformados, para dar uma direção de que evangélico que eu estou dizendo, ou se é o pessoal aí um pouquinho mais antigo, vai gostar da palavra protestante, né? Na época que a gente era conhecido como protestante, vulgo os Bíblia, lembra disso, né? Os Bíblia. Então, a gente vai dar um foco, vai passar por essas 3 visões. Mas eu ainda vou insistir um pouquinho. O que é o cânon? Não é. Cânon, pelo próprio nome, cânon, né? Uma vara de medida. Aí, tá vendo? Ainda ensinava as coisas na escola que a gente era criança, né? Tinha escola dominical, né, Paulo, na nossa época, assim. Então, na escola dominical tinha. Então, cânon nada mais é, na verdade, que uma planta, tá? Que parece uma cana, ok? Aqui no português fica cânon e cana, mas ele não quer dizer uma cana mesmo, ele lembra uma vegetação, e a ideia dela veio do hebraico, tá? As primeiras menções de uma palavra como essa veio do hebraico e dava a ideia de uma referência, de uma medida. Então, toda vez que você lembrar de cânon, você pode lembrar da árvore, pode lembrar uma cana-de-açúcar, se você quiser colocar isso na sua mente, mas ela tinha uma medida padrão, então ela dava uma referência de medida. Então, a ideia do cânon é que você tem que ter um frame, você tem que ter um enquadramento de algo, e o que couber dentro dessa medida está dentro do cânon. Então, o cânon vinha com a ideia de medida. Então, você lembra, assim, os jovens que eu estou vendo aqui estão falando, o que é isso? Isso é uma coisa que se vendia tecido. E aí, esse era um cânon no Brasil. Você tinha 1 metro.
e ele era um metro, feito de madeira, assim, eu ia na loja, minha mãe ficava louca porque eu usava aquilo de espada, né? Eu lembro, assim, apanhava. Ela ia comprar tecido porque ela costurava, né? Hoje em dia ninguém sabe o que é isso, mas isso é um cano. Então a gente tinha um cano aqui no Brasil, o nosso cano é mais ou menos de 100 centímetros, também conhecido como 1 metro. Você tem o cano do pedreiro, do mestre de obras, do construtor, né? Lembra disso aqui, desse metro? A gente também, isso era um cano. Os mais novos talvez já tenham visto uma trena. Uma trena tinha uma variação do cânon, né? Ele não era fixo, porque você esticava, isso aqui chama trena, você vai esticando. Tem até um recurso que prende, assim, na medida que você quer e corta seu dedo, né? A hora que você puxa, você está com o dedo assim, ele corta seu dedo, não é isso? E agora, os mais jovens conhecem este cano, né? Que ele não tem medida nenhuma, para variar, não tem padrão, você mede a distância que você quer de uma maneira eletrônica, você aponta um laser e ele devolve para você a medida. Mas falei tudo isso para vocês, porque o que isso tem a ver com a nossa aula? Quase nada. É só para você firmar a ideia de cânon. Cânon quer dizer medida, uma referência de tamanho, para você não esquecer mais. Aí, eu quero que alguém, por favor, me ajuda, abra em Ezequiel 41:8. Você deve ter alguma coisa que você chama de Bíblia já, né? Tem escritura, nós estamos estudando sobre ela. Você pode ligar a Bíblia, se você for um cara mais moderno, ou ainda abrir a sua Bíblia. Ezequiel 41, versículo 8. Por favor, alguém lê para a gente. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. Legal. Alguém que tem uma outra versão? O Ezequiel é Antigo Testamento, hein? Então, leio eu. Não, leio eu aqui, ó. Olha só. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana. Ah, que interessante. Inteira, uma cana inteira. Então ele está dando a referência que aquela medida inteira, isto é, de 6 côvados de altura. Então ele até conta quanto era uma cana. Uma cana, como vocês sabem, são 6 côvados de altura. Como você sabe o que é côvado, ficou muita coisa, ficou mais clara para você. Porque ele dá a referência, isto é, 6 côvados, né? Mas veja, então, a palavra cana aparece aqui, ó, é aquela palavra que a gente olhou no início, cano. Então ele era, veja, aqui não está falando nada sobre os livros da Bíblia, não está definindo cânon, não está fazendo nada, ele está dando uma referência de medida. Ele é usado aqui. Vamos um pouquinho mais próximo da gente. Gálatas 6,16. Gálatas 6,16. Novo Testamento. E a todos, quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Muito bem, quem dá a aposta? Qual é a palavra? Onde está a palavra cano? Onde está isso? Vai, ajuda nisso. Regra. Aê, muito bem. Então, a palavra cânon está na regra. Estou fazendo questão de exibir o slide desse jeito, porque nas aulas passadas a gente estudou como fazer isso, lembram? Software, sites, etc. Tal. Então, está ali para você ver como é possível fazer isso e a gente ir aprendendo um pouquinho das palavras e a tradução delas. Exatamente. Então, aí de novo, olha, em conformidade com esta regra, com este padrão, com esta medida, os que andarem de conformidade com ela. Então, cânon, medida. Legal? Tem nada de misterioso ou místico nisso. Agora vem o seguinte, o que é canonicidade? Se cânon é medida, como nós vimos, o que é canonicidade? É estar dentro da medida. Muito bem, exatamente, Marião, é isso mesmo. A ideia de canonicidade é estar dentro da medida. No nosso contexto, foi dado, então, esse é um adjetivo, para um texto que foi inspirado. Tá? Então, quando a gente começa a falar evangeliquez,
A gente entende, então, que canonicidade de um texto é um texto que foi reconhecido como inspirado. Legal? Então é isso mesmo, ele está dentro das medidas de cânon. Então ele é canônico, ele tem a canonicidade dele estabelecida. Então, cânon leva à canonicidade que lembra de autoridade, por isso que a gente já olhou a autoridade dos textos. Então ele foi inspirado, ele é um texto que tem autoridade, então ele recebe canonicidade. Até aí, como o Paulo gosta que eu falo, trauma, angústia, mágoa de infância, tudo em ordem? Então vamos lá. Agora, o que é canônico, então? Se existe a canonicidade, o que é canônico? Estou fazendo questão de passar por isso, porque você deve ver alguém falar isso numa palestra, numa apresentação, e aí você tem os termos de cor, já sabendo o que é. O que é, então, canônico? Canônico é a referência de um único livro. Então, eu tenho um livro, ele é canônico. Então, ele recebeu canonicidade, ele passa a ser canônico. Então, ele está dentro de um livro, dentro de um grupo de livros que nós entendemos que eles são inspirados, né? Que você entende que eles são inspirados. Agora vem o processo. Para um livro ser canônico, ele tem autoridade, porque ele foi inspirado, ele passa a ser canônico. Então, nenhum livro pode ser chamado de canônico se ele não foi inspirado e dele não é reconhecida a autoridade. Ok? Então, se está alguma questão da autoridade dele, ele não é canônico. Por isso que eu falei no início que Lutero tinha problema com a carta de Tiago. Ele não entendia que aquela carta tinha autoridade, muito menos ela é inspirada. Então, ele não colocava no cânon. Então, esse livro não era canônico. Legal? Até aí? Ok, estou entendendo que o silêncio é sim virtual, né? Então tá bom. Agora, vamos olhar um pouquinho a canonicidade, então, do Antigo Testamento. Vamos passar rápido pela canonicidade do Antigo Testamento. Um grande problema que se tem, que se quer discutir, é como reconhecer quais são os livros que foram inspirados. Né, foi uma das perguntas que vocês fizeram. Como é que a gente reconhece que o livro foi inspirado, que o livro, então, foi soprado por Deus? Então, existem alguns testes que foram feitos ao decorrer da história, enquanto o cânon completo da Escritura estava sendo montado, não é a palavra, mas compilado talvez seja a palavra, tenha sido unido. Existem, como tudo, testes falsos e verdadeiros. Vamos olhar um pouquinho alguns desses testes. Por exemplo, testes falsos. A antiguidade. Tem gente que diz o seguinte, olha, só porque o escrito é antigo, ele é canônico. Legal? Ele é velho, estou dizendo mesmo velho na idade do papel mesmo, ele é antigo, ele é canônico. Poxa, o negócio é tão velho que é canônico. Há quem defenda e entenda assim. E não é, então, a idade do material que dá a ideia de canonicidade, de ser canônico. Não é assim. Alguém lê para mim, abre, por favor, Números 21:14. Números 21:14. Alguém já pode antecipar, abrir, por exemplo, em Josué 10:13, Daniel 9:2. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor. Peraí. Onde está esse livro? Na Bíblia. Onde está? Livro das guerras do Senhor? Acha ele para mim. No versículo só, né? Porque esse livro se perdeu, ao que consta. Pô, mas espera um pouquinho. Está dizendo, ele está dando a referência, pelo que se diz no livro. Então, era um livro de conhecimento das pessoas. Ele está usando isso de referência, Mário. Naquela época. Não, mas tem que estar nas... Mas tem que mais. Tem outros livros, próprio outros livros que a gente diz que são canônicos, que são antigos. Uhum. Como é que a gente faz? Está dizendo ali, pelo que se diz no livro Guerra do Senhor. Cadê esse livro? Agora alguém me ajuda, então. Josué 10:13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos.
Isso não está escrito no livro do reto. Isso não está escrito no livro do reto? Para. O Mano Inici está dando problema aqui, sério. Está querendo já levantar. Que lê de novo isso? Não está escrito aonde? No livro do reto? Que é isso? Não, mas peraí, gente. Como é que a gente ajuda o Inici numa situação dessa? Cadê esse livro? Um é livro da Guerra do Senhor. Agora, livro do Reto, também conhecido como livro dos Justos. Ou de Jassac. E aí? Vamos lá, me ajudem, por favor. Acho que a gente tem que continuar a aula, então, né, para ver como é que a gente sai dessa. Outro ponto que se levanta é a qualidade da preservação do material. Olha só, não, porque foi achado, ele está bem preservado e cuidado, esse é um livro, então, canônico, inspirado, ele teve que ser canônico, porque Deus guardou esse livro. Olha como ele está arrumadinho, bem guardado, não está destruído, está muito bem preservado. Bom, então vamos guardar esse livro. Esse livro é canônico. Vamos à frente. O livro está revelado no Pentateuco, que é exatamente isso que a gente está dizendo. Bom, se o livro é citado no Pentateuco, então ele deveria ser canônico, porque está dizendo ali o livro da guerra, né? O livro dos justos. Então, esse livro deveria estar no cânon. Ele foi citado pelo autor, tem autoridade, o autor está trazendo valor para ele, então ele deveria estar lá. Mas quem defende isso ignora o que a gente entende como revelação progressiva. Onde eu quero chegar? Vocês já pensaram que os autores do Antigo Testamento, quando estavam escrevendo os livros, eles não faziam ideia da crucificação do Senhor Jesus? Como Moisés, quando estava escrevendo o Pentateuco. Ele fazia ideia da crucificação do Senhor Jesus, que ele ia estar no Monte do Calvário, do lado de 2 ladrões, que ia ser açoitado, que ia ser feito aquilo ao terceiro dia. Não. Então, na mesma ideia, não é porque Moisés referencia algo que ele é canônico. Assim, por Moisés não tinha a ideia do que viria à frente, ele não poderia ser julgado, porque há quem diga que os escritos de Moisés não podem ser julgados canônicos, caracterizados como canônico, porque ele não faz referência à morte do Senhor. Sabiam disso? Ele não faz referência à cruz, ao método salvífico, ele não fala nada de igreja, ele não tem nada para frente. Como é que é um livro canônico? Não, é uma revelação progressiva. Então, a crucificação do Senhor Jesus, eu posso dizer assim, não tinha sido inventada ainda. Então, não é o fato de ele ter sido citado ou não no Pentateuco que torna um livro canônico. Ok? Outro. Só porque está escrito em hebraico. Beleza? Fica fácil assim. Está escrevendo em hebraico, é canônico, e estamos dentro. Não. Não é por isso. Nem tudo que foi escrito é canônico. Nós acabamos de ver, citamos 2 livros e tem mais, tá? Isso é bem divertido, de citações de outros livros, de outros textos, que não são considerados canônicos. Outro, a gente já olhou que haviam textos antigos escritos, por exemplo, em aramaico. De maneira simplista, as escrituras foram escritas, a maioria, o Antigo Testamento em hebraico, pedaços em aramaico, e o Novo Testamento em grego, mas com alguns textos também em aramaico. A gente encontra isso nos evangelhos. E tem expressões persas, tem expressões de outras culturas enxertadas ali nas escrituras, né? Então, não é porque o texto está escrito nessa ou naquela língua que ele é entendido como canônico. Outros vão dizer o seguinte, gente, o negócio é o seguinte, ele tem valor religioso? As pessoas lá acreditavam, viam nele um valor religioso, então ele é canônico. Tá? Então esse é o critério que a gente vai usar. Ele tinha valor religioso, é canônico. Aí é bem legal, nós vamos olhar isso hoje. O livro de Macabeus, por exemplo, ele é usado pelos católicos romanos para justificar o purgatório. A gente vai passar por esse texto. Você vai abrir sua Bíblia aí em Macabeus e nós vamos olhar junto esse texto, né? E não é pelo fato de ter um grupo religioso que dá valor para o livro que nós aceitamos o livro. Então, esse argumento de canonicidade também não se aplica.
Que mais? Então foi o seguinte, Elcio, ele é aceito, na verdade, por uma igreja ou por uma comunidade. Então a gente prova que tinha uma reunião de pessoas que se reunia frequentemente, usava esse livro como base para os seus procedimentos e até ética, então ele é canônico. Aí, como é que a gente faz com alguns livros que não são canônicos, que têm este objetivo? Né? Existem livros que a gente não considera como canônicos, e eles eram só livros de regras e costumes. Sabiam que lá nos manuscritos do Mar Morto, que são os mais novos, né, que foram encontrados, mais novos de arqueologia, mas eles eram os mais antigos, existiam livros de regra de como servir o jantar, de como estar à mesa, de como se portar, e não necessariamente eles foram incluídos como canônicos, e estavam lá presentes junto com os livros que a gente entende que são canônicos. Tá vendo como a coisa vai ficando interessante, pelo menos para quem gosta do assunto? Você vai cavocando, e vai olhando e vai vendo como as coisas foram realizadas. As pessoas reconhecem, por favor, 2 Pedro 1, 20 a 21. Segunda Pedro, segunda carta, né? A gente fala segunda, né? Porque a segunda é carta ou epístola, certo? Nunca fale segunda Reis, não é isso? A gente já conversou disso, estou insistindo. Vamos lá, segunda carta ou epístola de Pedro, 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem. O que acontecia no Antigo Testamento se um profeta profetizasse e a profecia dele não se cumprisse? Ou não se tivesse como averiguar a profecia dele? Alguém lembra o que acontecia com ele? Isso. Morria. Eu vou entender isso aqui, Bolon, como morte. Matavam ele, né? Então ele era sob pena de morte. Então, aí começa a olhar, quer dizer, o fato de pessoas reconhecerem as Escrituras, que as Escrituras são dadas por revelação de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo através dos homens, aí a coisa começa a mudar. Então, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, os livros e a revelação que estão ali não são só porque as pessoas reconhecem, mas elas não foram dadas por vontade humana. E aí a gente volta, então, aqui. Olha só como os nossos irmãos, posso chamar de irmãos, há muitos católicos que aceitam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Olha como eles verificam as Escrituras. Então, o problema que a gente tem no cânon deles é que a igreja determina a canonicidade. E guardem isso, talvez esse seja o quadrinho mais legal da aula. Nós não determinamos nada, nós reconhecemos a canonicidade. Olha a diferença. Ninguém determina a canonicidade. Se a gente já entendeu o que é o cânon, se a gente já entendeu o que é a inspiração, se a gente já entendeu o que é a revelação, nós não determinamos nada, nós reconhecemos a canonicidade. Então a igreja reconhece. A visão católica é que ela é a mãe das Escrituras, muito aliada à tradição. É uma pena a gente não ter tempo de conversar aqui agora, mas a Igreja Católica dá um valor à tradição eclesiástica com o mesmo peso da palavra. Né? E o Papa também tem o mesmo peso de trazer revelações e verdades. Por isso que tem as encíclicas papais, cartas, etc., que tem o mesmo peso das Escrituras. Então, eles não são só a Escritura, como os reformados apontam. Então, entende-se que a Igreja Católica é a mãe das Escrituras. E a gente entende ao contrário. Eu não sou mãe das Escrituras, não. Nossa igreja é, no mínimo, filha das Escrituras. Nós somos decorrência da revelação, da inspiração das Escrituras. Não sou mãe da Escritura, não foi eu que gerei a Escritura. Ao contrário, eu fui gerado por causa das Escrituras. Essa é a ideia de mãe e filho. Magistrado e ministro, né? Qual a diferença de um magistrado e do ministro?
O magistrado, eu posso entender que ele determina, ele legisla, ele determina. O ministro não, o ministro representa. Ele trabalha de acordo com, ou pelo menos assim deveria ser, né? Já a Igreja Católica, então, ela entende que ela é cátedra, ela está na cadeira, ela tem autoridade. Nós não. A visão católica é que ela é o juiz, ela pode, então, determinar, ela faz juízo sobre o que está certo e o que está errado, no mesmo valor das Escrituras. Nós não. Nós entendemos que nós somos testemunhas das Escrituras e do cumprimento da palavra dela, né, no decorrer, inclusive, da revelação progressiva. Há homens que testemunharam, nós olhamos para trás e a gente vira testemunha de tudo que as Escrituras apontam. Então, essa é uma comparação legal com uma primeira, bem simples, do cânon da Igreja Católica com o nosso. Outro, um teste verdadeiro que se faz é se o livro foi escrito realmente por um profeta de Deus. Quem era o autor do livro? Nós estamos falando do Antigo Testamento, tá? Quem era o autor do livro? Ele era um profeta de Deus? Então tem que ter essa evidência, ok? Para o livro. Se ele não era profeta de Deus, não consegue. A gente não tem como aceitar que o livro é canônico. As profecias que contém nesse livro, estou falando do Antigo Testamento, contradizem revelações anteriores? Se elas não contradizem, ok. Se elas contradizem, então fora. Não pode haver instrução na revelação progressiva das Escrituras que haja contradição. Se houver contradição, esse pode ser uma só. Está fora. Legal? É igual assim, só para vocês lembrarem como é difícil isso para alguns, eu vou dar um exemplo mais fácil. Imagina que você está fazendo um ovo mexido. Ok? Aí você já está ali, sei lá, 3, 4 ovos, você vai pôr o quinto. A hora que você vai pôr o quinto, esse quinto está podre, está choco. Aí você olha para o lado e fala assim, é um só, gente, tem 4 ovos bons, eu vou colocar um quinto aqui que tá bom. Ninguém vai perceber, não tem ninguém vendo, você põe lá, o ovo mexido, bate. Faz diferença ou não? Mas é só um, gente, tudo tá certinho, é só um. É pequenininho, é só um. Essa é a ideia. Se tiver uma contradiçãozinha, se tiver um errinho, se tiver alguma coisa, destrói tudo. Ok? Então lembra do ovo mexido. Tem algum problema no texto que estraga o demais, estraga as escrituras como um todo, tá fora. Pode ser um pequenininho. Por isso que eu brinco com vocês direto com as dúvidas do Inici. O Inici traz essas dúvidas, que parecem que são contradições e problemas, mas tendo uma, já está fora. Outra. Elcio, uma outra analogia que você pode fazer é quem quer se salvar através, por exemplo, de 99% da lei. Ou é 100%, se você cair num mandamento, está condenado e amaldiçoado. E uma vezinha, né? Só assim, rapidinho, de relance. Exatamente. Então, o livro diz verdade sobre Deus sem falsidade ou contradição? Se tiver uma contradição sobre o Senhor Deus, alguma falsidade, alguma coisa, está fora. Pode ser uma palavra, está fora. E se ele tem autoridade inerente? Né? Vocês vão entender isso aqui a hora que a gente olhar alguns exemplos de livros não canônicos. Olha só. Abram aí, por favor, em Macabeus 12. Pô, ninguém tem uma Bíblia católica. Por que esse preconceito? Macabeus 12, gente. Não? É primeira Macabeus? Não? O segunda Macabeus? Esse texto está em segunda Macabeus 12. Olha só, vou ler rápido aqui. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, Senhor, que faz parecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido, tá? Então houve ali uma cena de um pecado, está contando uma história, e eles começaram a orar, então, por um pecado cometido. Tem algum problema de orar por um pecado cometido? Isso, não, né? Então todo mundo gritou bem forte, eu ouvi. Não. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão,
ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Sacrifício pelos pecados? Tinha sacrifício pelos pecados? Tem problema com sacrifício pelos pecados? No Antigo Testamento tem um monte de sacrifício por pecado. Certo? Eu sei que você está com vontade de achar um problema aqui, mas sacrifício por pecado no Antigo Testamento, não. A gente não entendeu, precisava entender a cultura de enviar 10.000 dracmas para Jerusalém. É o que a gente precisa pesquisar, né? Por que isso acontecia. Belo e santo, aí vem belo e santo modo de agir, decorrente na sua crença da ressurreição. Aí a coisa dá uma enroscada. Decorrente da sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse os que mortos ressuscitariam, pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguardavam os que morrem, mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguardava os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, estragou tudo, e pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Este é o texto que os católicos usam para justificar que existe o purgatório. Então, quando a gente tem missa de 7º dia, é a ideia de você ainda dar uma chance para alguém que está no limbo, não está lá nem cá, ser salvo. Minha avó, por muitos anos, ela não se converteu, ela era católica, ela usava uma expressão assim, nossa, uma arma saiu do purgatório. Olha, uma arma, com isso uma arma saiu do purgatório, né? Ela falava isso. Então, está aqui um texto. Então, veja, a hora que você analisa um texto desse, ele não pode ter nenhuma contradição à revelação progressiva das Escrituras. Se ele tiver um texto, um versículo que seja, ele está por completo fora. Mário, você ia comentar algo? Esse faz parte do Velho Testamento da Bíblia Católica, né? Uhum. E tinha aquela discussão entre os fariseus e saduceus sobre a ressurreição, né? Tem. Então é legal, olha, só pelo tempo a gente leiam Macabeus, tá? Pode ler Macabeus 1, 2, você não vai cometer pecado, você só não pode entender o que está escrito ali e começar a praticar. Será que não daria para o Inici, né? Porque o Inici ainda está no mingau, na mamadeira e tal. Isso aqui já é um pouquinho de feijoada. Então você tem que ler e saber fazer digestão, né? Não é qualquer um que come uma feijoada com bastante bacon assim. Não é. Então leiam, mas não tem nenhum problema. Macabeus, só para vocês saberem, são livros ricos em história. Você vai entender o período intertestamentário e exatamente esses pontos que o Mário está levantando. Vocês vão ver quem eram os Macabeus, a revolta dos Macabeus que aconteceu com Herodes, o que acontecia, de onde vem Herodes. É bem legal, tá bom? Não é pecado ler Macabeus. Agora, o que Pedro nos diz? Espera um pouquinho. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. É só para eu refutar aqui a ideia do texto de Macabeus, né? Que ele entra em contradição com Pedro aqui. Outro texto bem legal é esse aqui, olha. O livro de Eclesiástico 25. Abra na sua Bíblia aí, Eclesiástico 25. Não é Eclesiastes, não é Eclesiastes, aquele lá que você acha que o autor é mal-humorado, etc, tá lá, que é só vaidade de vaidade, não, é Eclesiástico, não tem aí? Pô, gente, olha lá, Eclesiástico diz, olha que legal que ele diz, ó, resolve todos os nossos problemas, homens, assim, né, nessa cultura, assim, toma cuidado para já não ser processado, mas é só é um momento aqui humorístico, assim, um momento tranquilo, tá bom, gente, é só uma brincadeira. Ó, veja bem, foi pela mulher que começou o pecado e por causa dela todos morremos. Nossa, não é confortante para a gente que é homem assim? Pô, eu não tenho nada com isso. Não, foi a mulher mesmo, é a mulher que tu me destes, etc. Tá ali, ó, em Eclesiástico 25. Olha lá.
explicando de onde veio a origem do pecado. E a gente sabe que não foi nada disso. As Escrituras dizem que, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A gente sabe que o pecado entrou através de Adão. Isso é uma conversa legal, né? Quando Adão pecou, é que o pecado se concretizou. Lembram disso? Não foi com Eva. Vamos em frente. Romanos, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Eu só estou dizendo os textos que aquele texto entra em conflito com o nosso cano, então não dá para aceitá-lo, né? É óbvio para a gente aqui. Agora, já que a gente já está craque de saber mais ou menos o que é canonicidade, já vimos alguns exemplos, porque você vai pegar agora qualquer texto, por exemplo, tem o Evangelho da esposa do Senhor Jesus, já viram? Existe o Evangelho da esposa de Jesus, pode pesquisar aí na internet, você vai achar. Eu vou dar spoiler, esse daí, inclusive, as pessoas que fizeram conseguiram achar papel, o material que foi escrito em tinta de séculos e séculos atrás, porque a hora que você faz a medição do carbono 14, etc., ele dá realmente que o livro é bem antigo. Lembra que as pessoas achando que é antigo é canônico? Então o cara escreveu tal. Foi pela caligrafia que conseguiram detectar e perceber de que naquela época ninguém escrevia daquele jeito. É muito legal você pesquisar essas coisas, né? A ciência nisso. Não é assim, eu acho que é. Mas vamos lá. Tem um outro nome bem legal que tenho certeza que vocês vão me ajudar. O que é, então, apócrifo? São os livros que não fazem parte do cânon? Boa. A sua maioria são os livros que estão fora do cânon. A palavra vem do grego ou do latim aqui, só para vocês saberem, mas em português a ideia é de ser oculto ou secreto, ou obscuro. Então, o que é um livro apócrifo? Para você ter isso guardado. Qualquer porção de texto pretensamente inspirado. Então, alguém entende que ele é inspirado, que ele quer fazer de conta que é inspirado, mas que não atende regra estabelecida para a determinação de um livro canônico. Então, quando um livro é apócrifo, eu sei que vai parecer óbvio, quando ele não é canônico, certo? Então, ele não cabe ali dentro das regras da canonicidade, por uma série de outros critérios, a gente foi bem simplista. Então, ele é apócrifo, mas parece que apócrifo é palavrão nos nossos dias, tá? Não é palavrão. Você pode falar apócrifo dentro da igreja, você pode falar apócrifo, você não está pecando. No levantamento que eu fiz, isso aqui é um dado Elcio, não é algo para você ver no cientista, etc. Então, isso aqui não é exato. Existe mais ou menos 113 livros apócrifos. Tá? São 113 que tentam entrar no cânon, ficam toda hora tentando, ou já tentaram, etc. Sendo que 52 desses 113 tentam entrar no Antigo Testamento e 61 no Novo Testamento. A ideia do apócrifo é parecida com a de deuterocanônico. Qual é a diferença de um apócrifo e de um deuterocanônico? Não, mas a gente ouve falar isso, eu estou provocando vocês de propósito. Então tá, a gente falou de um livro que é canônico, aí a gente falou de um apócrifo, isso mesmo, são todos que estão fora. Só que existe uma subdivisão dos apócrifos, se a gente pode dizer assim, que é deuterocanônico. Deuterocanônico é entendido por muitos, principalmente os católicos romanos, como um segundo cânon. Olha só que interessante, então eles têm o primeiro e tem o segundo cânon. É cânon, mas é um cânon mais, entendeu, tranquilo, assim, tal, uma coisa nossa aqui. Então você tem o primeiro cânon e o segundo cânon, são deuterocanônicos. E só que o problema é que eles colocam isso com a mesma autoridade dos canônicos. Aonde esses livros apareceram super rápido? Lembra que a gente já falou da Septuaginta? Vocês lembram disso? O que é mesmo a Septuaginta? Isso, as escrituras todas escritas em grego. Lembra? Quando foi isso? Isso, na época que o povo estava no Império Babilônico. Então eles levaram lá 70, entre aspas, sábios dos judeus que escreveram e fizeram a tradução de todo o Antigo Testamento para grego.
E eles também traduziram outras obras, tá? Se você for pesquisar, você vai ver que muitos fizeram comentários. Eu estou colocando isso aqui, mas esse livro não é inspirado. Colocam comentários. Mas eles foram na Septuaginta. No dia a dia, esses livros nunca foram reconhecidos pelos judeus. E na história do povo judeu, os livros deuterocanônicos, esse segundo cânon, nunca foi reconhecido pelos judeus, apesar de estar ali, a maioria deles no Antigo Testamento. Mas há muitos historiadores que dizem que a Igreja Católica até os manteve na Bíblia católica para ser uma contraposição à Reforma. Se a Reforma estava organizando, não, nós vamos colocar esses livros aqui para justamente ser uma contraposição aos reformistas. Nossa Bíblia tem que ser diferente, a nossa Bíblia tem que ter livros que deem base ao que a gente entende ser correto, ou quer que a igreja e a tradição pregue. Lembra disso, o peso da tradição? E a gente tem esse aqui, super rápido, eu coloquei aqui só para citar, porque você podia ver isso aqui num dia. Quem falar essa palavra rápido ainda de trás para frente, assim, ganha um brinde, né? Então, e como é que fala isso? É anagignoscomena, isso mesmo. Tá? Que é a ideia de um subgrupo ainda de livros que eles não são canônicos, não são considerados canônicos, mas eles são dignos de serem lidos. Eles têm valores para serem lidos, eles têm informação importante. E eles, então, também fizeram parte, muitos deles, da Septuaginta. Então, a gente tem um grupinho de livros ali que foram colocados juntos. É como eu vou brincar com vocês, né? Os batistas aqui mais antigos, talvez eu já desligue, né? Eu não assisto mais essa aula. Mas é a mesma coisa você pegar aquelas Bíblias antigas, ou mais antigas, a gente tinha as Escrituras e o cantor cristão. Lembra disso? E era legal porque era grossa. Falava, nossa, a Bíblia dela era grossa. Eu olhava aquela mulher e falava, nossa, só para carregar aquilo, né? Então você imagina que é só porque está junto o cantor cristão passasse a ser inspirado ou tivesse a mesma valor dos outros livros, tá? Uma comparação grosseira, mas é só para você entender. Só porque esses livros estavam juntos com os outros livros traduzidos na Septuaginta, eles pegaram carona e eram entendidos, então, como livros canônicos e inspirados, só porque estavam juntos. Aí a gente tem o pseudoepígrafe. Esse aqui é bem legal. A ideia de ser pseudoepígrafe é que foi usado o nome de outro, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não pus, eu fui... pus, olha lá. Eles são falsos. Tá? Então, o nome do autor é falso. É a mesma coisa que eu escreva um texto e coloque no nome do Paulo. E saia por aí. Você lembra do... minha memória. Como é que é o nome daquele cara que fazia comentário na TV super rápido, falava dos outros assim... Um monte de artigo com o nome dele, e ele muitas vezes publicava, dizia, olha, esse artigo não fui eu que escrevi, não fui eu que escrevi, não fui eu que escrevi, né? Então você... Arnaldo Jabor. Esse mesmo, olha só, eu tenho uma vaga lembrança, a gente tem memória, é isso mesmo, tá vendo? O valor de ser antigo, brincadeira. Então, Arnaldo Jabor, por exemplo, sofreu muito disso, né? As pessoas escrevem textos, usa o nome dele. Por que usa o nome dele? Porque se escrever Elcio, quem vai dar valor para esse Elcio nem vai querer ler. Mas quando fala um texto do Arnaldo, nossa, famosa fake news, né? Todas as fake news normalmente são, saiu agora em tal lugar, aí você vai olhar, né? Porque a fonte traz atenção. Então, ele é atribuído a um autor, basicamente, que não escreveu o texto. Então, inventa-se um nome e dá uma falsa atribuição ao autor. Agora, eu coloquei um gráfico aqui, um chartzinho aqui, um quadro, uma tabela, vocês vão me perdoar, tá em inglês, tá, mas é só o nome dos livros, assim, aqui, sim, fui preguiçoso, poderia ter gastado um tempo traduzindo isso aqui, mas eu dei um copy-paste aqui, ó. Olha só, então você tem a Bíblia cristã, ok? Vamos entender ali Bíblia cristã como a Bíblia evangélica, a Bíblia reformada, tá bom? É isso que está escrito ali. A Bíblia católica romana e a Bíblia ortodoxa. Olha só esses livros. Primeiro Esdras. Tem na nossa? Não. Olha, nem na católica tem, mas na ortodoxa tem. Faz parte do cânon deles. Gente, eu estou falando de gente que eu conheci que, eu estou agora um momento sério, né? Prega o Senhor Jesus, apresenta o plano de salvação e arrebanha gente, tá bom?
Nós não estamos falando de gente que tem esse cano e lê, etc., que são rebeldes ou faz alguma coisa. Não, gente séria com o Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E evangeliza muita gente só com isso, pregando o Senhor Jesus como Salvador. Bom, olha lá, Tobias, não tem na nossa, tem na católica e assim por diante. Olha quantos tem, para a gente poupar tempo. Olha lá, tem gente que nem sabia que existia terceira e quarta Macabeus. Existe terceiro e quarto Macabeus. E o Salmo 151? Já leram o Salmo 151? Pois é, parece que a nossa Bíblia, então, está faltando informação. Olha quantos livros tem na Bíblia Ortodoxa. A experiência, olha que é legal. Não é o nosso caso, né? Nós estamos restritos mais aqui ao Brasil, e aqui no Brasil tem poucos ortodoxos, né? Mas se você pensar nos católicos, quando vocês forem conversar com católicos, poxa, é legal você saber o que eles têm na Bíblia deles, se eles leem, tá? Se eles estudaram. Porque você pode conversar, bater papo e tal, você não demonstra ignorância e não tem um choque de dizendo o meu que é certo e o seu que está errado. Quando eu tive contato com os coptas, que eu estava dizendo para vocês, eu lembrava muito disso. Quando você vai estudar Bel e o Dragão, pô, são textos legais que tem Bel e o Dragão. Leiam. É legal, entende? Aí você vê alguns valores no que a pessoa pensa a respeito. Há pregadores internacionais que, quando vão para determinados locais, eles precisam ver, inclusive, qual a versão de Bíblia que eles estão lá na mão, as pessoas, para eles saber até citar versículo, porque em muitas delas, os versículos e os capítulos não estão divididos na mesma ordem. Mas é a mesma Bíblia. O êxodo deles tem quantidade de capítulos diferentes, mas o texto está lá, olha que interessante. Lembra que a quantidade de capítulos e versículos não são inspirados? Então eu posso dividir, entre aspas, de uma outra forma, do jeito que eu quero. Né? Então é um respeito que a gente tem, um carinho que a gente pode ter com outros irmãos em Cristo que tem contato com esses textos. Então, tenham contato com esses textos, desafio vocês a lerem. Tem vários tipos de textos para a gente ler e que tem informações importantes, tá bom? Só que aquela ideia do ovo mexido ali. Tem vários ovos ali que são bons, mas tem um que estraga tudo. Mas os que são bons, dá para você ler e aprender. Ter informações, saber o que eram, etc., por que as pessoas praticavam. E aí, alguns apócrifos menos conhecidos, e eu queria terminar o nosso tempo aqui, matando essa curiosidade. Em outros lugares as pessoas têm curiosidade. Então, eu queria que vocês abrissem o livro de Adão e Eva. É um livro do Novo Testamento. Do Antigo Testamento. Primeiro livro de Adão e Eva, porque tem mais de um. Tá? No primeiro livro de Adão e Eva, se der tempo a gente, ou se você procura na internet, não vai dar tempo da gente ler, mas ele, olha só que coisas tem lá. Conta essa história que Adão e Eva estavam cometeram o pecado, etc., foram expulsos do paraíso. E eles não queriam ser expulsos, eles começam a brigar, para você ter uma ideia, relação de marido e mulher. Aí eles vão para uma caverna. Tá? Resumindo, por arrependimento, uma série de circunstâncias, Adão se mata 3 vezes, e Deus ressuscita Adão, e Eva 2. É sério. Tem lá o texto, né? Eu tenho aqui. Eu posso depois da aula aqui, se a gente ficar, eu mostro para vocês. Eu tenho o texto, mostra como Deus fez, etc. Tal, e Deus recuperou. E por fim, a serpente faz um ataque mortal, físico, para matá-los. E eles se defendem e escapam. Então a serpente aí não fica só na indução do pecado, ela vai para cima deles para atacá-los, para matá-los fisicamente. Esse é do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, abra aí, por favor, no Evangelho de Tomé. Puxa vida, ninguém me ajuda. O Evangelho de Tomé, ele mostra o seguinte, olha só. No versículo 114, tá? No versículo não, ele não tem referência de capítulos e versículos, ele tem só números. Ele só tem números. Se você tomar conta, você vai ver que são trechos e com um número. Trechos e com um número, como se fosse capítulos sem versículos. E alguns maiores, outros menores. Mas ele diz assim, Simão Pedro disse-lhes que Maria, Madalena, saia do vosso meio, do nosso meio. Pedro está dizendo isso, hein? Simão Pedro. Saia do nosso meio, pois as mulheres não são dignas da vida. Simão Pedro ensinando, então, que as mulheres não são dignas da vida. Aí o texto continua. Mas o Senhor Jesus disse, eu mesmo vou guiá-la para torná-la macho.
para que ela também possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vós, machos. Porque toda mulher que se tornar macho entrará no reino dos céus. Entendeu? Então, assim, nenhuma mulher pode ser salva, nenhuma mulher vai ser salva, certo? Exatamente o que o Senhor Jesus e os apóstolos e que a Bíblia, desde de Gênesis, ensina, certo? Então, neste caso, como o Senhor Jesus tinha um apreço a Maria Madalena, não era nem a mãe dele, não era Maria, mãe de Jesus, era a Madalena, ele ia tornar uma Maria Madalena homem. Uma vez que ele tornasse ela homem, ela estaria salva. Isso está escrito no Evangelho de Tomé. Bom, certinho com o que a gente aprende. Justificou LGBT agora. Não só isso, né? As Escrituras são um livro que protege a mulher de uma forma carinhosa e amorosa, de uma forma fantástica. Não fala um absurdo desse. Então, imagina que o livro de Tomé tem uma série de bons princípios, uma série de esclarecimentos, etc. A hora que você esbarra num negócio desse, contaminou tudo, certo, gente? Não dá para deixar. Você pega um ovo e estraga o omelete inteiro. Então, o que a gente faz? Joga tudo fora. Não tem jeito. Esse aqui a gente acabou de ver. Então, eu queria terminar esse tempo aqui refletindo com vocês o seguinte. Se vocês encontrarem qualquer texto, qualquer livro, que contradiz qualquer ponto das Escrituras, este livro não é inspirado. Ele pode ter boas instruções? Sim. Ele pode ser usado para um registro histórico? Sim. Mas ele pode estar dentro do cânon? Não. Então, a pergunta que fizeram, como é que o nosso cânon foi estabelecido? Rapidamente, o do Antigo Testamento, ele veio sendo reconhecido pelo próprio judeu, e se você olhar, ele já tinha valor de escritura quando ele surgiu. Olhem os textos que Moisés fez. Por exemplo, sabiam que o Pentateuco é um dos que basicamente não tem nenhuma discussão. Todo mundo aceita que eles são canônicos ou são inspirados. E quando eles estão na mão das pessoas, você estuda nas próprias escrituras ou na história, eles nunca foram contestados. Então, a hora que você vem trazendo isso para o presente, você não vai vendo que eles são, nenhum deles é contestado. Aí o problema é que a gente está no período interbíblico, lembra daquele silêncio de 400 anos que não apareceu o profeta? Muitos escritos surgiram ali do Antigo Testamento, Macabeus está no meio deles, um deles. Então, por ter esse registro, as pessoas querem, onde já se viu Deus não falar nesse período de tempo, entender que aqueles livros são inspirados, mas se você começar a estudar, você vai ver que eles não podem ser inspirados, porque eles contradizem as Escrituras e o próprio Deus. A hora que entra no Novo Testamento, tem uma parte que é mais fácil de ser reconhecida e outra mais difícil. Por que ela é mais difícil? Porque os textos começam a ser novos, eles não têm historicidade dos livros. Então, para a igreja reconhecê-los, eles tiveram, primeiro, além da preservação, eles tinham que ser reconhecidos pelos destinatários desses livros, e não haver nenhuma contradição deles. Então, você pega um livro desse aqui, Evangelho de Tomé, como é que você pode dar valor a um livro desse? Ele é totalmente descartado. Para a gente finalizar, quem que determinou o cânon, que foi a pergunta de vocês, não é? Houveram vários concílios, houveram várias reuniões, no meio evangélico mesmo, onde estudiosos se debruçaram, orientados por Deus, obviamente, em que eles conseguiram reconhecer a inspiração. Lembra, a igreja reconhece a canonicidade do livro, e eles vêm reconhecendo os livros. Debaixo de estudos, vou dar um exemplo para vocês. Os livros de amor do... Como é que fala? Do Mar Morto, né, os pergaminhos do Mar Morto. Vocês sabiam que até lá existia só outros manuscritos, tinha um códice, que eram os mais antigos. Quando os manuscritos do Mar Morto foram reconhecidos, eles são mais antigos e não há nenhuma contradição. E como é que a gente sabe que aqueles livros do Mar Morto não eram falsificados ou não foram feitos por outras pessoas, etc.? Lembra que tinha, quando a gente teve aula com o Natanael, ele falou dos manuscritos massoréticos?
Vocês lembram disso ou estou sendo muito chato de lembrar? Os massoréticos foram que colocaram pontinhos, observações de como a gente falar, vocalizar o hebraico, porque o hebraico não tem vogais. Mas você fala e tem som de vogal, mas você não escreve vogal. Então, os massoretas, eles fizeram observações assim, ó, quando tiver essa bolinha, tem esse som e assim por diante. Todos os textos que foram achados nas cavernas, eles não tinham observações, não tinham nada massoréticas e combinavam certinho com o Antigo Testamento. Mas lá também tinham N outros livros que relatavam N outras coisas, de história, de como a comunidade deveria agir, etc. E é fantástico lê-los, mas eles não são canônicos, porque eles esbarram, ou eles não têm nada a ver, são só livros de regra, ou eles esbarram como algo a gente está vendo aqui, que são contrariamente ao que Deus ensina e ensinou. Vamos lá, perguntas, angústias, traumas. Eu sei que foi rápido. Alguma perguntinha?